Bom, pessoal, boa noite, tá? Eu resolvi gravar o vídeo da resolução do exercício, tá? Eu vou ter que fazer uns formulários agora pro Senai, fazer algumas coisas aqui, e aí eu resolvi fazer essa gravação e postar para vocês, tá? Da resolução do exercício que a gente fez, ok? E até mesmo, eu acho que talvez fica mais fácil que vocês possam guardar esse exercício aqui, até mesmo porque a gente não vai falar mais, por enquanto, sobre esse assunto, tá bom? Esse aqui é o exercício que eu passei para vocês, tá? O que acontece aqui, beleza? Vamos ler aqui com muita calma, tá? Ó, foram coletados dados em uma indústria das instalações, potências e simultaneidade de utilização que estão representados no gráfico abaixo. O que é essa simultaneidade, gente? Simultaneidade, a gente pode ver no gráfico que são três motores, motor 1, motor 2, motor 3. A simultaneidade, a gente fala de quanto eles trabalham juntos, né, ao mesmo tempo. Se a gente observar aqui, só de olhar rapidão, a gente consegue observar que os três motores trabalham no mesmo tempo, tá? Então, só de olhar isso, ou seja, os três são simultâneos, né? Motor 1 e 2, 3 são simultâneos, um ao outro. Todos trabalham ao mesmo tempo. Dessa forma, só assim a gente já mata a charada que o quê? Que a demanda, se ele for para grupo A, a demanda a ser contratada tem que ser exatamente igual à potência instalada, tá? Que são os três. Mas mesmo assim ainda eu coloquei, né? Escrevi bastante claro aqui que a demanda será igual à potência instalada, tá ok? Então voltando à leitura, tá? Com esse levantamento você deverá apresentar ao cliente qual será a melhor opção de faturamento para a sua empresa, levando em conta que a indústria funcionará 30 dias por mês durante o período de 10 meses no ano, com todos os motores, e outros 2 meses funcionará com apenas o motor 1, os 30 dias do mês, tá? Você precisa apresentar o cálculo anual dos dois tipos de faturamento. Foi mais ou menos o que a gente fez na prova, só que está mais resumido, está um pouco menor, certo? Está mais enxuto aqui, entendeu? Eu coloquei aqui para apresentar só o tipo de faturamento, gente, né? Opções de faturamento, até mesmo porque a potência desse cara aqui de cara já deu acima de 75, né? No caso 30, 55, 77 quilowatts. Então esse cara vai ter que ser atendido em média tensão de qualquer forma, tá? Então por isso que eu pulei essa parte de atendimento. Então a gente vai verificar apenas o faturamento desse cara aqui, tá bom? Então assim, ó, continuando a leitura aqui, o que a gente tem? Como eu disse para vocês, a demanda será igual à potência instalada, tá? Mas se eu não colocasse esse dado, seria a forma da gente observar aqui no gráfico, tá? O que a gente conseguiria observar? A gente tem nos dados do motor 1, 22 kW, motor 2, 25, motor 3, 30 kW, a gente consegue identificar das 8 às 9, em toda a instalação apenas o motor 1 funcionou. Então, a demanda nesse período de 8 às 9 será 22 kW, né? De 9 às 10, a gente observa que o motor 1 e o motor 2 que estão funcionando. Então, nesse período, a demanda seria 47 kW, a soma dos dois. E das 10 às 11, a gente observa que são os três motores funcionando simultaneamente, né? Quando eles funcionam ao mesmo tempo, então a potência, a demanda, no caso, vai ter que ser igual à potência somada, tá? Dos três, a potência instalada total. Tá? Então a gente consegue também, na verdade é dessa forma que a gente consegue encontrar a demanda que a gente precisa contratar para esse cliente específico, tá? Depois disso eu coloquei os valores que a gente vai adotar. Para faturamento de grupo B vai ser 80 centavos, para faturamento de grupo A no ponta vai ser R$ 3,40, para faturamento do grupo A no fora ponta 40 centavos, e a demanda no valor de R$ 41,30, tá bom? Observação, tá? Adote dias úteis como 20 e fins de semana
10 por mês, tá? Isso aqui a gente tem que adotar para fazer a conta lá no final, a gente precisa saber disso, é óbvio, tá? Então, para a gente fazer a conta, eu vi muita gente aí que postou, que mandou dúvidas, alguma coisa sobre o exercício. Alguns fizeram a conta por mês de cada motor, depois multiplicou por 12, no caso para dar os 12 meses. Outras pessoas fizeram ao contrário, na própria fórmula já adicionaram os 12 meses, né, para ficar, tá? Eu prefiro fazer por mês e depois adicionar esses meses subsequentes, tá? Os 12 ou 10 meses no caso que for, tá? Então o que a gente tem que entender aqui, tá? O que o exercício falou pra gente? Falou que esse cara tem uma instalação, que ela tem uma potência, vamos colocar aqui, ó. Potência instalada, que vai ser de 22 com 25 e com 30, dá 77 kW, tá? Isso é a potência instalada. A demanda, como foi dos 3 motores ao mesmo tempo, tá? Então a nossa demanda contratada será também de 77 kW, né? Como a gente disse, a demanda será igual à potência instalada, certo? Esse foi o primeiro ponto, beleza, tá? O que a gente inicia, do que pelo menos eu gosto de iniciar aqui, eu acho bacana a gente fazer. No grupo B, eu acho que a grande maioria do pessoal já está fazendo isso, tá? Posso fazer dos 3 motores ao mesmo tempo? Só se os 3, nesse caso aqui não, é óbvio, tá? Eu posso utilizar 2 equipamentos para fazer a mesma conta, para juntar, só se eles tiverem a mesma potência e funcionarem o mesmo período de dias e de horas por mês. Aí sim eu poderia somar as 2 potências e fazer um só, tá? Mas como a gente observa que cada um tem uma potência diferente, só nisso a gente já não pode calcular o consumo desses motores juntos, tá? A gente tem que ser individualmente, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui, tá? Vamos fazer primeiro a conta para o grupo B, beleza? Para grupo B, o que a gente tem que saber, o que a gente precisa saber para o grupo B, tá? Que o valor a ser faturado é um único valor, tá? Não tem diferenças de horário, ou seja, os 30 dias, as 24 horas do dia, perdão, é o mesmo valor, tá? Então, como que a gente faz? Qual que é a fórmula que a gente utiliza? Vou até colocar ela aqui, ó. Para a gente encontrar, né, o quilowatt-hora, a gente utiliza a potência vezes os dias trabalhados, no caso, vezes as horas. Isso tudo a gente divide por 1000. Por que divide por 1000? Porque a gente está procurando em quilowatts. E essa potência aqui, quando eu colocar, eu vou colocar ela em watts, tá? Então vamos lá. Para a gente calcular aqui, vou fazer aqui individual, que a gente, como disse, precisa ser, tá? Motor número 1, certo? Motor número 1, ele tem 22.000 watts, certo? Vezes quantos dias que ele trabalha. Como é grupo B, então são 30 dias, certo? 30 dias vezes as horas que esse cara trabalha. Então, quantas horas que ele trabalha? Das 8 às 9 aqui, cada quadradinho vai corresponder a 1 hora, certo? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas que esse cara trabalha. Então, motor 1, 22.000 watts, 30 dias no mês e trabalha 8 horas. Isso aqui a gente divide por 1000. Eu gosto de cortar aqui para ficar mais fácil, né? Então a gente tem aqui um valor de 22 vezes 30 vezes 8, que vai dar, no caso, igual a 5.280 kWh. Isso, gente, mês, tá? Aí teve gente que fez o quê? Pegou adicionou apenas
vezes 12 ou vezes 10, no caso aqui, dependendo do motor, né? Não tem problema, para a gente descobrir durante o ano, né? Esse motor especificamente, ele consome 22 mil watts, 30 dias por mês, as 8 horas dividido por 1.000, 5.280 watts, tá? Isso aqui foi o consumo desse motor, como eu disse, em apenas um mês, certo? Aí, como o enunciado fala pra gente, esse cara, por que teve gente que colocou 12 horas, 12 meses aqui? Porque ele é o único motor que trabalha durante o ano todo, tá? Mas isso a gente vai ver depois, beleza? Então, para grupo B, o motor 1, ele tem esse consumo aqui, 5.280 watts, kWh por mês, tá? Motor número 2, é a mesma conta, tá? 25 mil watts, vezes 30 dias, só que agora quantas horas que esse cara trabalha? 1, 2, 3, 4, 5 horas, então vezes 5, dividido também por 1.000. Vou cortar esses carinhas aqui, então vai dar pra gente aqui, ó, 25 vezes 30 vezes 5, que vai dar um consumo de 3.750 kWh por mês, tá? Motor número 2. O motor número 3, tá? Ele tem uma potência de 30 mil watts, vezes os 30 dias, porque é grupo B, né? Vezes o período que ele trabalha. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5 horas, igual ao motor número 2, né? Dividido por 1.000. Então, aqui a gente tem 30 vezes 30 vezes 5, que vai dar, igual a 4.500 kWh mês, tá? Esse aqui é o valor dos 3 motores com essa conta por mês, tá? Aí o seguinte, teve gente que preferiu fazer já com os valores e depois desmembrar. Isso aí cada um tem um jeito de fazer, tá, gente? Isso aí é independente. O valor, o resultado final dando tudo ok, não tem problema nenhum, tá? Então depois disso aqui, eu vou fazer o grupo A agora, tá? O grupo A, beleza? Motor 1 do grupo A. Então, como a gente aprendeu antes, vou até colocar do lado aqui, ó, tá? Basicamente é o que? A gente tem um consumo total que o medidor registra, a gente tem um consumo no ponta e a gente tem um consumo no fora ponta que esse medidor registra, certo? Então, isso aqui é extremamente importante a gente entender para a gente ficar mais fácil, para ficar mais fácil na nossa conta. Então, o que a gente tem que entender? Que esse total nada mais é o ponta mais o fora ponta, tá? Então, o total é a soma dos dois. Então, para grupo A, eu preciso descobrir dois consumos, que é o ponta e o fora ponta. O ponta, como a gente sabe, é um pouco mais fácil da gente calcular. Como que a gente vai calcular ele? A fórmula é a mesma, só a funcionalidade dos dias das horas aqui vai ser diferente. Então eu tenho a mesma potência desse motor 1, 22 mil, vezes, como a gente descreveu aqui, ó, adote 20 dias úteis. Por quê? Horário ponta, ele é cobrado apenas em dias úteis, não se cobra nem feriados nem finais de semana. Então, ao invés de ser 30, será 20 dias, vezes as horas que esse motor número 1 trabalhou no horário ponta. A gente sabe que o ponta é das 18 às 21 dias úteis. Então, o motor 1, ele trabalhou nesse período aqui, ó, das 18 às 19. Então, ele trabalhou 1 hora nesse período. Então, aqui é vezes 1 dividido por 1.000. Vou cortar esses carinhos aqui. Dá 22 vezes 20. No caso, deu 440 kWh, tá? Isso por mês só no horário ponta. Se a gente consegue achar o horário ponta, vamos até colocar aqui, ó. Esse aqui é o ponta, certo?
Para a gente calcular agora o fora ponta dele, o que a gente faz? A gente simplesmente pega o total desse motor 1 que ele consumiu. Qual que foi o total dele? 5.280. Então eu pego 5.280, que é o total, menos os 440, que é no horário ponta, tá? Por que eu faço isso, gente? É a formulazinha aqui, ó. Deixa eu pegar o total, que é igual a ponta, mais o fora ponta. Então, 5.280, que é o total, menos o ponta, que é 440. Então, se a gente pega 5.280 menos 440, a gente vai estar o valor de 4.840 kWh no fora ponta. Então, a gente tem 440 no ponta e 4.840 no fora ponta, certo? Isso para o motor número 1. Isso no mês, né, gente, também. Tá? Então, o motor número 2 é a mesma coisa. Motor número 2, a gente tem 25.000 watts vezes 20 dias. Quantas horas que esse motor número 2 trabalhou? Das 18 às 21, ele trabalha das 19 às 20, então 1 hora. Isso tudo dividido por 1.000. Então a gente tem aqui 25 vezes 20, 500 kWh. Isso no ponta, tá? Para calcular fora ponta, eu pego o total desse motor número 2, que é 3.750, menos 500, 0,523 kWh no fora ponta. Aí, ó, 3.250 kWh no fora ponta, motor número 2. O motor número 3, tá? O motor número 3, ele tem uma peculiaridade diferente dos outros dois, tá? Eu acho que todo mundo, se olhar aqui, percebe o quê? Que no horário ponta, que no caso aqui das 18 às 20, né, às 21 estaria aqui, ele não trabalha. Se ele não trabalha, gente, o que a gente pode... Só que é pra gente entender definitivamente, o motor número 3. A gente tem o total da energia, a gente tem o horário ponta, mais o horário fora ponta, tá? No motor número 3, o total deu quanto? 4.500, certo? O ponta, ele teve consumo do ponta? Não, então é igual a 0 mais o fora ponta dele. O fora ponta dele é que eu quero descobrir. É muito óbvio, né, gente? Se esse cara não teve consumo no ponta, então todo o consumo, se ele tivesse sido faturado como grupo A, seria para o fora ponta. Então, fora ponta dele deu 4.500 kWh. Ou seja, não tem consumo no ponta, então o consumo total dele, que a gente viu lá no grupo B, vai para o fora ponta, que é 4.550, tá? Isso aqui é a primeira análise que a gente fez para grupo B e para grupo A, tá? Dos consumos, valores de consumo por mês, tá? Eu vou parar o vídeo aqui para ele não ficar muito extenso e eu já faço outro e posto também, tá ok?